Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um Nosso Olhar, todo domingo a partir das 8 da noite. A gente te espera aqui na Multi-RS, também afiliada no Rio Grande do Sul da TV Cultura. Eu sou a Juju Macena e hoje, sempre muito bem acompanhada, Betina Câmara, Pati Pontalti e Gabriela Bordache. Daqui a pouquinho eu apresento as gurias direitinho, mas antes eu vou falar que o assunto de hoje é um assunto muito pertinente, bem sério e que só aqui nos bastidores já levantou acho que a gente tem que refletir muito sobre isso, que é a importância, né, da independência financeira para as mulheres terem mais autonomia na vida de uma forma geral, assim. E então, antes da gente começar o papo mesmo, Gabi Bordache já é de casa. Já sou, né? Segundo programa, já é de casa, já sabe o caminho, já tá tudo certo. Mas a Gabi é jornalista, empresária, né? Enfim, já foi apresentadora, fez muitas coisas na vida, continua fazendo, né? Porque a gente faz isso, a gente vai mudando. Movimento. Pati Pontalti, essa mulher maravilhosa, musa. Sério, eu amo os conteúdos da Pati. A gente só tá entre mulheres maravilhosas, né? Porque a Betina também te amo, Betina. Tá pra tu não ficar com ciúme, não, entendeu? Não, mas eu tenho que concordar contigo, né? Meu Deus Não, do céu. olha isso, a gente tá muito já bem. tava elogiando o estilo, que ela tá muito linda. É Sim, verdade. Sim, basiquinha hoje. E a Pati também é jornalista, né? Trabalhou com moda, trabalha com moda, né? Mas já teve o primeiro site de moda, né, Pati? Uma precursora aqui de Porto Alegre, do nosso estado, tá sempre trabalhando com esses conteúdos. Eu não gosto de falar motivacional, mas que eles dão inspiracional. Inspiracional, muito bem, né? Principalmente na faixa de mulheres 40 a mais, né? Que é muito interessante, inclusive, porque eu acho que era um público, e tu vai saber falar mais do que a gente, né? Era um público que era um pouco esquecido, né? A gente pensava em as criadoras de conteúdo, e era uma coisa, eu acho que foi uma profissão que ela por muito tempo foi um pouco infantilizada até, né? Uhum. E as mulheres de 40 a mais, que poxa vida, né? Quantas mulheres estão aí superativas, a gente tem a questão que hoje a gente fala muito sobre isso também aqui, porque, qual é a imagem que a gente tinha quando era criança, por exemplo, de uma mulher de 40 anos e como são, de fato, as mulheres hoje, né? E eu acho que faltavam referências, assim, né? Que a gente pode ter estilo, que a gente pode ter opinião, que a gente pode ter recomeços a qualquer momento da vida. E eu acho que a Pati foi muito precursora nisso aqui, né? De dizer... Eu acho que a gente, concordo plenamente contigo, mas eu acho que não só no conteúdo, como na vida, mulheres 40 a mais tinham uma tendência ao ostracismo. Sim, né? Total. Eu acho que até era tão claro isso que elas mesmas já se encolhiam. Se autoeditavam, que eu digo assim, né? Sim. Eu já não vou fazer mais parte. Sim. E hoje a gente sabe que não, que os 40 são os 40, os 50, os 60, os 70. A gente está vendo agora, por exemplo, teve recentemente o Globo de Ouro, agora a gente hoje ficou sabendo do Oscar. Sim. E a Fernanda Torres tem 59 anos. Né? Todas as concorrentes, a melhor atriz drama, eram mulheres maduras. Sim. A Tilda Swinton tem 63 anos. A Demi Moore também, Demi Moore, 62 anos. Que a Nicole Kidman, ela tem que hoje produzir... 57 anos. E ela produz e dirige as séries pra ela se colocar nos papéis também, porque se deixar para as pessoas chamarem, não chamam mais. Claro. Mas é o que você estava falando, a gente está na fase de amadurecimento perfeita, né? E criando com energia... Não, e é uma coisa e não que eu em papéis antes que eram para essas mulheres, que eram papéis de invisibilidade, naturalmente. Era a tia, a avó, eram senhoras, a senhora. Né? Não, papéis de conquista. Basta ver os filmes, né, gente? Claro. Substância, Baby Girl, que são filmes onde as mulheres tomam a rédea da situação, né? De alguma forma. E eu acho que e tem tudo a ver com o tema, assim, de hoje, porque também, eu acho como as mulheres, principalmente nessa faixa etária, eu não posso dizer que eram, porque eu acho que ainda são, né? Apesar de ter esse movimento, muito reprimidas em várias escolhas, né? Poxa, uma mulher de 40 anos, ela não podia pensar em se divorciar, em daqui a pouco construir uma nova família, ter uma relação, ter um relacionamento com alguém mais jovem.
tantas coisas, né? E eu acho que esse papel, assim, tanto dessas mulheres, dessas atrizes que a gente falou, como da Paty, enfim, da gente que mostra um pouco da mulher real, é muito importante pra isso, pra tu te colocar e tu entender que uma idade não pode ser uma barreira pra nada, né? Não pode Exatamente. definir o teu sonho, Exatamente. a tua perspectiva de vida, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas é claro que quando a gente fala de tudo isso, a gente também está falando ainda de um grupo restrito, Claro. né? Mas é assim que tudo começa. Eu acho que se começa com uma inspiração e que vai refletindo. A gente precisa de exemplos, né? Exatamente. Sim, saber Voz, que é o poder da possível voz que pra existe. É. Exato. E eu acho Exatamente, que dar essa a coisa- voz, né, também, porque, desculpa, Betina, mas eu acho que é isso, assim, a gente tenta fazer isso, mas assim, eu represento uma faixa de mulheres, né? Tu representa uma outra faixinha, então é muito importante a gente ter esse espaço para dar voz para mulheres diferentes, com vivências diferentes, com perfis diferentes, né? Tu ia Eu falar? acho que tem uma coisa também na sociedade que a gente vive, até bem pouco tempo atrás, numa mulher de 40, 41, 45 anos ter o primeiro filho é o fim, né? Sim. Hoje em dia, nem isso, né? A gente tem mulheres aí com 40, 40 e poucos tendo 50, seus filhos. 50 casais. tendo a primeira gestação. 54, E a gente 54. vive numa sociedade muito vinculada à ideia de acabou a tua capacidade reprodutiva, mulher, então tu não tem mais utilidade A no mulher mundo. tinha prazo de É, validade. que né? Tu loucura. não tem né, mais o que pensar fazer. E a gente ainda vive um pouco o reflexo disso. Quando tu é uma quarentona, eu estou com 41 esse ano, faço 42. E eu, principalmente, eu não tive filhos e falo que não quero ter, a galera fica... E ao É que mesmo as tempo, pessoas eu tô seguem um vivendo... protocolo impressionante. Sim. Mas, Eu Betina, tu sinto não que eu acha tô- que qualquer escolha que a gente vê, a galera... Ah, com certeza. Com certeza. filho Basta de ser dia, mulher, Sim, né? Vamos ser tu sinceros. pode casar, ter filhos, fazer tudo como manda o protocolo. Vão dizer que tu tá educando teus filhos errado. Ah, tu sim, vive os teu palpiteiros casamento estão aí, errado. né, gente? Sempre. Mas Ainda mais tu é mulher. o discurso da Demi Moore, quando ela ganhou o Globo de Ouro Perfeito. agora, foi isso. A Sim. gente nunca é o suficiente. A gente até não é repercutiu aqui no suficientemente programa. jovem, suficientemente bela, suficientemente talentosa, suficientemente mãe, Sim. suficientemente não mãe. Exatamente. Não, e isso é uma coisa, assim, essa questão de a gente conversa, eu e a Betina, que não, eu tenho 35, a Betina tá com 41, mas não temos filhos, como que às vezes tu parece até ficar meio isolado, porque até as próprias mulheres muitas vezes não sabem como lidar com mulheres que ainda não têm filhos ou que não querem ter filhos, sabe? Então, é muito louco isso, porque ao tempo que as coisas, que a gente vai se percebendo, essas diferenças, essas vontades, essas não vontades, porque a gente cresceu com a questão da maternidade compulsória, né? Tu Sim, ia crescer, faz tu parte ia da casar, cartilha. exatamente, tu ia ter filho. Exato. E daí quando a gente começa a parar pra pensar, tá, mas eu preciso ter filho agora, eu quero ter filho, será que eu vou querer ter filho? Será que eu preciso engravidar? Será que eu não quero tenho- casar? Exatamente. Não, é que eu acho que isso é Nossa. muito bom, que a gente tá num momento de vida que a gente pode escolher, né? O que a gente quer sim, ser, isso é sim. muito bom. Claro que deve causar aquele... Ainda causa Ainda causa estranhamento, a né? turbulência mental também. Isso. Muitas opções. O que eu quero ser no meio disso tudo. Exatamente, mas assim, tu ia falar, Não, eu Paty? só ia comentar que uma coisa assim, né? Eu acho que essa questão da maturidade nos traz algo que é muito interessante, que é uma teclinha aquela que a gente liga do F, que a gente para de Sim. se preocupar, inclusive entendendo que a gente tem dúvida, sim. Claro, e que a gente não tá tem, tudo certo. e tá tudo certo. Que não tem as respostas. Sim. Eu acho que é isso, é tu saber administrar a tua angústia, porque tu vai ter todos os dias, né? Exato. E a angústia de não saber sobre Exato. muitas coisas, porque a gente vive numa era complexa, um mundo complexo. Sim. Escolhas múltiplas, enfim, então acho que é sobre isso. Uma coisa também que eu costumo dizer disso, né, da gente saber administrar, eu sou uma pessoa muito ansiosa e a minha ansiedade é muito catastrófica. Então, a minha ansiedade ela não dá margem para qualquer positivismo, sempre vai acontecer o pior do pior Qual é o do teu pior. signo? Eu ia Virgem. perguntar a mesma coisa. Ai, Virgem. outro Já dia. te faço. Ela já faz a 15 de lista da setembro. catástrofe. Nossa, Organiza. Organiza. Pelo menos é bem organizada. Exato, com Lua em Capricórnio. Ah, então, pronto. Assim, tudo num Terra caos com gostoso. terra. Tu faz exercício físico? Faço. Tá, porque isso foi uma coisa que mudou na minha vida. Ah, eu eu tenho era que mais fazer. catastrófica e eu... Mindfulness de quer manhã, fazer. não faço. Uma eu coisa que deveria. eu tenho feito, A eu gente falo sabe o que sempre. fazer, mas não faz. Eu danço, faço aulas de Exato. dança. Porque a dança, as primeiras aulas eu era um terror. E aí o professor Luiz, ela faz de novo, tá errado. E aí eu comecei, de tanto ele me dar bronca, ele me fez a coisa básica da medicação, esteja no momento presente. Isso. Sim. E aí é uma coisa muito louca, que às vezes eu ia para aula preocupada com alguma coisa,
Quando terminava a aula, eu nem lembrava mais e tocava o meu telefone com a solução. Sim. Então, eu acho que a minha maturidade, eu costumo dizer que eu estou vivendo uma adolescência tardia. Mas está muito melhor agora do que quando eu era adolescente. Ai, coisa porque boa. eu tenho alguma autonomia financeira, Sim. que é pouca, porque é pouco dinheiro também, para ter essa autonomia toda. Mas eu tenho também essa tranquilidade de saber, ai, Betina, tu tá xericando agora. Dá uma segurada, sabe? Baixa a tua bola. Dá uma... tu começa a te organizar naquele caos. Exato, tu Sim. próprio mesmo te acalma, né? Exatamente. Que é o contrário do que a gente pensava. A gente pensava que ia estar tudo resolvido. Não é? E não tá, Mas é que Gente, a gente. vida não isso. se resolve nunca. Nunca, Tá, Então, nunca. e aí, isso é muito difícil de entender, porque ninguém fala isso pra gente, sabe? Exato, porque as pessoas acham que tem prazo pra tudo. Claro. Prazo pra sucesso, prazo pra isso, prazo pra estudar. Isso Cara, eu tô pensando em voltar a estudar o ano que vem. Olha isso, entendeu? que maravilha. Fazer uma segunda faculdade. Mas quando eu era criança, assim, criança mesmo, eu lembro de eu e as minhas amiguinhas falando, e era com 25 anos eu vou casar. E daí, era Tinha um todo mundo cronograma. novidade, já tinha um cronograma. E daí é muito louco, porque eu sempre tive um problema com a idade, eu sou capricorniana também, então aquela coisa de achar que eu tô sempre atrasada, sabe? Até uma vez eu fui numa astróloga e ela falou, tu é o coelho da Alice. Tu tá sempre correndo e dizendo, eu tô atrasado. Porque tem essa coisa de a gente achar, não, mas o meu tempo tá passando, e agora o que eu vou fazer? Então, assim, desde os 19 anos, a minha primeira crise de idade foi com 19 anos. Eu achei lá em casa, na minha mudança, Sabe? um livro que eu comprei, que era A Crise dos 20. Olha isso, gente. Com minha Veio na letrinha, Capricho. anotando coisas. E eu lembro que quando eu comprei esse livro... Quando eu comprei esse livro, eu morava com a minha mãe ainda. E a minha mãe lá com seus 49, pelas minhas contas, olhou e disse, Betina, se tu com 20 tá com crise, eu quero ver o que vai ser da tua vida com 40, E com aí, 50. com 20 anos, a gente tá comendo areia, sabe? Exato. E daí... Mas é uma coisa assim, a gente tem crise aos 20. Claro. A gente tem, isso. ela é claro. válida. Ainda mais se tá saindo da adolescência, é uma fase de potencializar Sim, absolutamente exato. tudo. Mas não hoje é eu fácil. vejo, assim, a gente tinha colegas aqui com 19, 20 anos e eu via, tipo, às vezes falando alguma coisa e tu tem vontade de pegar, vem cá, Amado, deixa eu te vai abraçar passar. e que vai dar tudo bem. Eu, Certo, eu sabe? sempre penso numa coisa assim, eu digo assim, é que nem filme, gente. A gente tem que esperar, o final não chegou. Exato. Entendeu? Perfeito. E o final é a morte. Até lá É tu tá- igual pra todo mundo. igual E pra tem todo uma mundo. coisa que é muito louca que eu comecei a notar. As coisas que eu decidi não se preocupar, de alguma maneira, eu acho que Deus soprou no meu... Louca, para um pouquinho. E aí eu decidia não me preocupar, essas coisas se resolviam sozinhas. Não que eu fique parada em Não, um berço é- esplêndido, não é Sim. isso. É porque a gente pira com umas coisas... É que o que não tem remédio remediado Exato, está, e a bem gente isso. pira com umas coisas que não tem porquê. e que às Com vezes não certeza. dizem respeito a gente. Exato. Tu não tem capacidade de influenciar a decisão do outro, a perspectiva que o outro tem sobre tua vida. Tem muita coisa que a gente aprende que não diz respeito a nós. É muito isso. Sabe? Eu olho... Bom, eu sou geminiana, que ao contrário dos capricornianos e dos virginianos, nasceram jovens e vão morrer Sim, assim, né? A gente acha que é criança. Eu, tipo assim, eu nunca tive crise de idade. Olha que coisa maravilhosa. Eu adoro também aniversariar. Eu não gosto de Tu nunca aniversário, teve- mas não pela idade. não eu não de gosto idade, porque... acho que já tive, Sim. óbvio, 1000 crises na vida, mas acho que Sim, de mas idade... pela idade, que Ainda coisa não. boa. Mas tu é bem jovem ainda, né? Eu tenho 39, vou fazer 40 Ah, esse tu ano. ainda tá na fase. Ah, mas é que Ou a aí que galera de tá. 85, vocês viram os memes? Olhando pra 2025, correndo. Os verdade. 40 estão, ó. Mas Tô é que é chegando. isso, meio que não interessa, né? Assim, tu tem 39, eu tenho 35, pô, minha primeira crise foi com 19, eu tô com 20. Então é uma coisa que tá tão enraizada que não faz sentido, As né? minhas crises não dizem respeito à idade, mas dizem É? respeito a outras cobranças que a gente coisas. tem. É assim, ó, a gente é triste, a gente tem crise, a gente é feliz, é a vida, igual a tudo na vida. É, Com alto e certeza. Tem um baixo. filme do Jalen que tem essa tradução no Brasil, eu acho perfeito, porque é isso, igual a tudo na vida. Todo mundo sofre, todo mundo fica sem dinheiro, Sim. fora os... Só que é tabu falar das coisas negativas, ainda mais nessa era de Exato. positividade. Tô- E das E a redes, gente- as redes são maravilhosas. Não, Eu adoro sim. dizer que as redes são aquela mesa de porta-retratos da tua casa. Não tem gente padecendo de doença, não tem gente infeliz. É todo mundo muito feliz, né? E Acho as que cada redes vez são mais está se falando sobre isso, mas ainda não é o É, suficiente. a gente já vê, né, um início de gente falando, cara, não é só alegria, tem dias Sim. que eu dormi mal, tô de mau humor, tô colheira, tô
saco cheio, tô com problema na família, tô sem grana. Já tem um início de puxar pra isso, né? Sim. Mas daí, ao mesmo tempo, Mas a é gente isso se que a Gabi compara. falou. É a coisa da positividade tóxica. Porque daí vai ter alguém pra falar, ai, mas não é isso, eu não entro na minha rede social pra ver isso, sabe? Sim, Então, mas eu acho muito... importante também quem cria conteúdo lembrar as pessoas disso. É. Porque eu Aham. lembro que teve uma semana, Boa. eu crio conteúdo para rede social, todos os dias, segunda a sábado, sai conteúdo em rede social. E eu faço conteúdo de humor, eu sou comediante. E teve uma semana que o dia que eu gravei, normalmente eu gravo 4 vídeos num dia, edito e gravo mais 3. É mais ou menos como eu consigo me organizar. Organizadíssima Não, essa é Virgínia. impressionante. Não Vai é, ficar né? tudo Quer fazer Sim. minha Quer me E ajudar? aí, e eu ajudo, eu pego no pé, faço, ligo, mando mensagem, tem que... E aí, um dia, porque os teus vídeos são maravilhosos, porque tu organiza o meu dia, porque tu é a minha dose de alegria do dia, não sei o quê. E aí eu percebi que aqueles vídeos que estavam elogiando tanto, eu tinha gravado depois de uma crise de ansiedade, que eu me maquiei para fazer os vídeos, eu me organizei, eu me preparei, eu meditei, porque eu estava no chão. E aí eu tive que dizer, galera, olha só, isso aí não existe. É o meu trabalho, é o que eu tento ofertar para vocês. Mas assim como a faxineira, a doméstica, a dentista, a advogada também vai trabalhar triste, eu também faço isso. Vocês não podem acreditar que eu estou feliz o tempo inteiro, Sim. porque isso simplesmente não existe. É Ninguém, humanamente né? impossível. Exato. Não, eu Exatamente. faço muita coisa. Como a minha área sempre foi mais de moda, né? Eu faço muito sobre essa liberdade que uma mulher que não existe. Roupa não tem etiqueta dizendo qual idade que a gente usa ela, né? Perfeito, nossa. E daí eu faço muito esse conteúdo e as pessoas, mas em ti tudo veste bem. Eu disse, amor, primeiro assim, tu acha que eu vou me postar na rede com uma roupa que me veste mal? Exato. Pra começar. Não, e eu respondo isso mesmo, Sim. porque a gente... Há uma edição, tu não... Claro. Tu, né, tu quer... E existe. Mas A assim, gente quer mostrar o lado que favorece, que vou tu tá vir feliz, no que tu programa tá com bem. vestido feio. Sabe? Exatamente. A gente exatamente. tenta se arrumar, e é assim com a vida. A gente tenta se arrumar para os outros, Com né, certeza. de alguma forma. Mas a gente tem os nossos Com perrengues. certeza. Eu Tem acho. roupa que fica feia assim. Claro, mas né, a gente não precisa mostrar esse lado também, né, ali. Falar que ele existe faz bem. É. E eu acho que a gente tem que ser mais verdade, sabe? Eu certeza. tenho muito esse hábito, tanto que eu abro todos os meus dias tomando café com as pessoas que me seguem, sem maquiagem, suada da academia, Sim. ou com olheira, ou dizendo que eu dormi mal. Porque ali é o jeito que eu acho que de um contato real, assim, que eu tenho com as pessoas. Não uso filtro nunca na Ai, que vida. coisa Ah, isso é Que muito maravilhoso. libertador. Sabe? Eu não tô cheguei nessa fase. reduzindo Mas eu bastante, sempre assim. boto algum que dá só um leve eu blushzinho. também. Porque aqueles que ficam com a boca, Não, Sim. que muda teus traços, assim, faz uma harmonização gente. na hora. Deixa o nariz fino, boca gigante. Sim. Eu, às vezes, eu vou lá no Paris, sabe? Vou Ah, botar. o Paris que Mas daí eu ele dá digo, ele dá um não, glow. Não, sim. Com Paris. Ah, o Paris Sempre. ele só dá uma chapada, assim, não. Ele só Sim. deixa, Melhora a né? pele, Mas é. é isso. Mas, gurias, a gente... O nosso assunto. A gente nem entrou no assunto. Mas é isso, o programa É tanto- bom é tão isso, bom, é. entendeu? É isso que tá acontecendo. Mas, no fim, tem tudo a ver. A gente sempre vai achando os encaixes. Mas a gente falou sobre, sobre essa questão, como é importante para a mulher. A gente sabe que muitas vezes as mulheres acabam ficando presas em relacionamentos abusivos, por causa da questão financeira, muitas vezes porque também tem a questão dos filhos, né? Então, tu precisa daquela ajuda do dinheiro. A gente sabe que o trabalho da mulher dentro de casa, ele não é visto como trabalho, né? Eu tô E falando... dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho, né? E Então, não é remunerado. e não é remunerado. Nem Essa semana... reconhecido. Exato. Essa semana a gente até trouxe uma notícia também no cafezinho, que eu e a Betina, a gente participa na Rádio Mix, sobre uma mulher que cobrava do marido uma taxa... Não lembro, tu lembra o nome? Taxa alguma coisa, taxa mulher. Porque ela era responsável pelos trabalhos da casa. E ela disse, pô, mas assim, ir fazer a minha unha me faz muito bem. Então, como eu não trabalho fora, eu preciso ter uma grana fixa para fazer as minhas coisas. Achou? E ele pagava esse valor e dizia que pagava de bom grado. assim. Exatamente. Que bom. Então, assim... Mas fizeram, tem uma, eu não tô com o número aqui, mas tem uma agência americana que faz uma pesquisa vendo sempre qual é o valor do trabalho doméstico. Eles atualizam de tantos em tantos tempos. sim. Eu fiz um post há pouco tempo atrás sobre isso. É tipo assim, quanto custaria uma mulher em casa? Então, o que tu é? Lavadeira, cozinheira, babá.
administradora, né? Claro. Porque quem cuida da agenda? Faz as Motorista. Vai dar um trabalho, né? Nossa. Gente, É uma carga mental bizarra, assim. eu faço tudo sozinha, eu fico desesperada. Sim, É uma tá coisa louco. E louca. outra Eu e todas nós, praticamente. né? Exato. Não, eu fico pensando, né? As minhas amigas que têm filhos, né? Eu só tenho um gato que me manda, porque eu não tenho condição nenhuma de educar um ser vivo. Eu Tem tenho um gato? consciência disso. Uma gata mais difícil que criança. Não, te mas o Baruque se passa de educa. qualquer possibilidade. Ele te cria. Ele me dá soco de manhã. É esse nível da educação. E hoje mesmo é um dia que tu for no meu apartamento, tá um caos. E aí eu fico pensando, disse, meu Deus, a minha mãe não era assim. Primeiro, eu acho que a minha geração é uma geração que se permite. Ok, não dá para limpar o apartamento. Sim. Eu podia ter ido limpar o apartamento e resolvi jantar com as minhas amigas. Sim. Uma coisa que a minha mãe não se permitia dentro da conjuntura dela. Mas uma mulher que tem filhos normalmente, e aí tu tem aquele projeto de educar uma criança, de ensinar horário, de levar para a escola, não dá para se permitir ficar com um apartamento bagunçado, sujo, muito tempo, sabe? Sim. Talvez dentro da dinâmica do que ela acredite. Então, eu acho que pensar nessa ideia de uma... Eu gostei da ideia da Tasha, principalmente que é para ela fazer uma coisa para ela. Isso. E ela, sendo mãe, sendo dona de casa, ela estar conectada com ela mesma a ponto de saber que, pô, para mim é bacana, é importante fazer minha unha. Não, e ela tem o dinheiro dela, não é assim, Vou pedir, vou ter que pegar o fulano, cartão. exatamente, estou indo fazer a unha, tu me dá o dinheiro. Não, é Não. tipo assim, isso aqui é o... É o teu, tá Curioso, certo. gente, assim, sinceramente, pilar de qualquer feminismo, autonomia financeira. Ai, sim. A gente tem que incentivar isso. Eu falo pra Clara todo dia, seja o seu homem rico, minha filha. Exatamente. Entende? Ela Aprenda com a Cher. Seja você o seu velho seja da velho lua. da Tem uma Você cantora, vai quem que foi agora? Não A lembro. Cher? A Que Cher, diz? né? A Cher. A mãe fala, ai, tu tem que arranjar um homem rico pra ti. Eu Mas sou eu meu sou o homem Eu rico. sou meu homem rico. Exatamente. Sabe? Eu acho que isso é fundamental. É. Porque eu vejo, eu converso muito com mulheres que têm uma geração que ainda que não pensou nisso como uma necessidade. Né? Não era uma regra. Muitas mulheres que casavam são dependentes do marido. E o marido vem com o discurso, quem paga, manda. Que é a coisa mais hipócrita que existe Sim. na face da terra. Sim. Não, quem cuida, manda. Exatamente. Vamos inverter isso aí. Porque Exatamente. tu só trabalha, tu só tem teu filho, tu só fez o que tu fez na vida porque tinha alguém. Pra fazer Exato, coisa te dando esse respaldo. apoio. Exatamente. Apoio não. É Fazendo, respaldo, Ele estava fazendo dando tudo. apoio financeiro, porque Tá quem certo. fez essa Tudo né, o resto eu é acho eu. que a gente tem que ter uma percepção do Mudar que o é nosso- a força Nosso de modelo a uma gente mulher tem. do lar, gente. Sim. E ela tem, mas só que é isso que eu falo, quando se separa, tu acha que o cara vai pensar nisso? Não. É educar eles Por também. isso que Não vai nem dar atenção para as É crianças, porque não pensam nem nos antigamente também filhos. tinha muita coisa do casamento, tinha que durar pra sempre, né? Nem se pensava. Exato. Então a educação envolvia muito isso, de tu não pensar que tu vai ter uma situação Necessidade, que tu sim. vai ficar sozinha e talvez tu tenha filhos e tudo mais. E Mas, gente, só antes da gente engatar, pra não ter que cortar o assunto, a gente precisa ir pro intervalo comercial. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto. Eu sei que tá todo mundo se segurando, tem muita coisa pra ser falado ainda. Então não sai daí que daqui a pouco a gente tá de volta. Estamos de volta, esse é o nosso Olhar todo domingo, a partir das 8 da noite, aqui na Multi-RS. Também TV Cultura, né? Afiliadas da TV Cultura no Rio Grande do Sul. E tu encontra todos os episódios disponíveis lá no YouTube. Eu sou a Juju, tô aqui com a Gabi, a Paty, a Betina. Enfim, num assunto muito importante, né? Que, como todo assunto do nosso olhar, a gente acaba destrinchando para outras coisas que, no fim, tá tudo conectado. Olha que coisa linda. Assuntos femininos. Exatamente. A gente tava falando sobre a importância, né, dessa... E acho que tu falou, Paty, uma coisa, tu falou que eu falo pra Clarinha, né? A gente tem plateia hoje aqui, que é a filha maravilhosa da Paty, a Clara. Sobre a importância disso, né? Porque eu acho que... Sabe que é uma coisa muito louca, assim, porque meu pai tem 81 anos, então ele é de uma outra geração e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, e ele teve... Eu sou a quarta filha, mulher, né? Todas mulheres. Nossa. Ele me fazia uma rezinha. Quando eu ia dar boa noite pra ele, eu dava 3 beijinhos e ele falava 3 pra casar, só depois de se formar, pra trabalho não passar e não precisar de homem nenhum pra sustentar. Olha aí, que bonitinho. Então, eu
acho que é um pouco sobre isso, assim, sobre... talvez nem todo mundo tenha tido... Achei que ia me emocionar. Que amor! Mas o teu pai deve ter visto Se tu coisa. chorar, eu choro, daí todo mundo chora. O teu pai deve ter visto coisa. Claro que sim. Né? Porque principalmente a geração dele, às vezes, talvez, não sei, a tua avó, alguma coisa assim. Porque era muito comum isso, né? Mulheres que não viam nem como opção sair de casa, se separar, Sim. porque eram dependentes totalmente. Ainda hoje, gente, acontece. Exatamente. Gente, a minha mãe se Exatamente. separou, foi uma pioneira em separações. Eu tinha 3 anos quando ela se separou. Imagina. Ela se separou em 77. Nossa. Meu Deus. E a minha mãe nunca tinha trabalhado, ela casou com 17 anos. Meu Bah, Deus, corajosa. sim. E ela se separou. E foi, assim, um perrengue. A minha mãe fez de tudo na vida. Ela fez bolo, fazia bife à milanesa para vender nos mercados. Ai, que amor. Vendia malha e tricô. Olha Ela isso, foi né? até picareta de carro, sabe? De comprar um carro aqui, vender ali, quando sobrava um dinheiro. Ela fez de tudo. Porque ela não tinha estudado, ela não, e ela tinha que se virar para sustentar, né? Sim. E claro, quando ela se separou, ela ficou com uma parte do patrimônio, que era do meu pai, mas por inaptidão de entrar na vida sem saber, né? Sim. Não Claro. responsável pelas próprias contas, também não soube administrar isso. Então, por isso que eu acho, quando uma mulher está nessa situação de tentar um divórcio, eu sempre digo, tenta fazer um curso, já vai te preparando uma Exatamente. coisa, sabe? Planeja. Planeja a tua autonomia. Vê alguma situação que tu pode trabalhar. E não tenha vergonha de trabalhos. Eu acho que a Claro. gente tem que Exato. entender que pra gente ter liberdade, vale qualquer coisa. Sim. Exato. Eu Eu também tenho acho. E a pra mim que mulher a minha tem mãe planejou, começou a planejar a separação do meu pai uns 7 anos antes. A minha mãe ela já tinha um pouquinho mais de estudo, mas já tinha trabalhado, e o meu pai conseguiu a proeza de levar ela pro interior do Rio Grande do Sul, comigo pequena. E ela sempre contava uma história de mais uma demissão do meu pai. E aí ela disse, bom, já que a gente vai ter que ir embora daqui, agora a gente vai para um lugar que eu possa trabalhar e estudar, que contigo não dá. E ela dizia, vou dar uma chance. E aí ela foi. E aí ela fez um curso. E ela fez não sei o quê. Enquanto isso, eu fui crescendo. Aí eu não tinha sido batizada. Ela me batizou. Quando ela estava minimamente organizada, ela disse, olha só, tu teve a tua chance, eu me Agora organizei, deu. tu não, agora deu. E ela foi embora. E deu E tudo livre certo. da vida. E livre da vida, assim. Então, essa é uma boa dica. Se tu agora não pode, se planeja, E se sempre é organiza. tempo, é isso que eu Sempre, digo, gente. Exato, sabe? não se A entrega. gente volta no início do programa, Exato. né? Não tem idade pra tu fazer uma grande mudança na tua vida, né? Exato. Eu trouxe alguns dados aqui, tá, gurias? Os fatos históricos, que talvez, assim, vão nos deixar bem chocadas. Ó, até a década de 60, mulheres casadas precisavam de autorização dos maridos para trabalhar ou abrir contas bancárias em muitos países, tá? No Brasil, o Estatuto da Mulher Casada retirou, que é de 62, retirou o status de incapaz das mulheres casadas, permitindo maior autonomia jurídica e financeira, em 62, Muito tá? recente, né? Gente, foi muito ontem. recente. Foi É. ontem. Exato. Tudo bem que o mundo mudou bastante nesse tempo, mas foi ontem. Mas é muito pouco exatamente, tempo. sabe? Imagina. A gente não tá falando... as pessoas que nasceram nos anos 60 estão aí vivendo a vida, sabe? Então não é uma Exato. coisa que não tem mais ninguém aqui pra, Sim, pra ser pra contar a testemunha. história. Aqui, ó, em 75, a ONU estabeleceu o Ano Internacional da Mulher, promovendo a pauta da igualdade de direitos, incluindo o acesso igualitário ao mercado de trabalho. 75. Tu falou que a tua 49 anos tem isso, então. mãe... A tua mãe se separou em 77. Uhum. No Olha interior isso. do Rio Grande do Sul. Exatamente. Outra coisa aqui, ó. As empreendedoras do século XXI demonstraram como a independência financeira também pode gerar impacto social, com iniciativas voltadas para igualdade de gênero e redução da pobreza. A ONU tem mostrado, né, esses dados. Eu não sei se vocês seguem a ONU Mulheres, mas no Instagram eles são super ativos com muitos desses boa dados dica. que jogam na nossa cara muitas coisas que às vezes a gente não faz ideia, né? Tem mais alguma coisa aqui deixa eu achar aqui. No Brasil, a Constituição de 88 foi um marco ao garantir a igualdade de direitos entre homens e mulheres no mercado de trabalho. 88, gente. Meu Gente, Deus, eu já tinha 5 anos. 37 anos. E a gente sabe que o quê? Que não é ainda, né? Foi Não. garantido lá atrás, mas a gente sabe que a realidade Não é essa. não é essa, né? Estudos recentes mostram que empresas com maior participação feminina em cargos de liderança apresentam melhores índices de desempenho e equidade. Ó,
É porque a gente é ótima. Eu também acho. Exato, o que a gente vai fazer se a gente é boa? E é muito louco, mas a gente já falou isso também. Tem muito disso, né? O patriarcado, a gente fez um programa focado mais nisso, que a gente falou sobre a competitividade. Hoje tá muito quente, então tá funcionando mais. Não que aqui esteja, mas na rua já fritou tudo. E como o patriarcado faz isso como uma forma de se manter líder também, Mas, né? claro. Lembra do filme da Barbie, agora me lembrei. Exato, Né? Total, exato. gente. Porque assim, tem muito homem medíocre que se mantém muito pelas parcerias entre os homens. Enquanto a gente Os às vezes parça. os parça, enquanto às vezes a gente está competindo uma contra a outra. Só que a coisa está mudando. Mas tem um dado do LinkedIn que é absurdo, que é uma coisa assim, os homens, quando vão buscar uma vaga de trabalho, se eles preencherem 60% do que for pedido, eles estão achando que está ótimo. Agora a mulher não, Cara, se ela acha, não, eu não sou competente. Sim. Eu não gosto muito dessa questão da síndrome da impostora, isso vem outra, mas enfim, existe uma... A gente está sempre achando que a gente não é a gente merecedora. é muito mais impostora do que eles, assim. Exato. A gente vê muito homem medíocre em cargos gigantescos que se fosse uma mulher ocupando, Jamais. ia estar desesperada por procurar ficar, né, mais se aprimorar. qualificado, nem Exatamente. chegaria nesse cargo. Exato. E se a gente bota o aspecto raça nesse Nossa. bololô, nossa, mãe de Deus, assim, é um troço que grita. É verdade. Triste. E até tu, Gabi, como tu tem a tua empresa também, tem funcionárias, tu deve perceber essa questão, né? De como as mulheres se cobram, assim. Muito. Eu sempre falo que é muito melhor trabalhar com mulher. E eu tô no meio do audiovisual, que é muito mais masculino, né? Sim. Mas teve uma época na da Terra que era só mulher editando. E assim, claro, hoje em dia tá muito legal o time também, mas eu sinto que a mulher é muito mais responsável, entrega as coisas Perfeccionista. antes do prazo, Sim. perfeccionista, dedicada. Tem uma empatia também, que é diferente do cara que vai lá, recebe o briefing e sai fazendo, ela já acho que escuta, entende, tem um outro olhar, sabe? Então, Sim. eu sinto muito isso. E é que eu acho que a gente tá sempre correndo, porque sabe, no fim das contas, que por mais que tu seja boa e qualificada, tu pode sempre perder a vaga para um homem mediano. Sim. Não, e fora que a gente tem uma vergonha terrível De se impor, né? e também de dizer que a gente é boa. Sim. Sim. Né? Porque a mulher, Como se quando fosse um levanta a pecado. voz, Ai, assim, o homem é certeiro, Tá, seguro de si. total. A mulher... Não, eu vi esses dias, eu vi achando, esses dias umas arrogante. mulheres conversando. Vocês já viram um homem se achar feio? Pra começo de conversa, eles nunca se acham. É verdade, a gente, né? Não importa o Mas quão o homem lindas tem uma são coisa as mulheres. pior. Os Eles se guris acham aqui, feio. ó, no estúdio se olhando. Mas os guris é Eles pior são do que não se muito- achar feio. Eles sabem que eles não precisam ser bonitos. É. A autoestima hétero. a Exatamente. famosa, né? É o que eu devia falo vender na em pote. comédia. Gente, e isso é um pouco... Gurias, desculpa. Mas as mulheres também, a gente dá uns... Às vezes a gente dá uns biscoitos para um pessoal que não precisa. Mas sabe o que Na acontece? comédia, Olha só. eu vejo um pessoal, amigos, por isso, meus colegas e meus amigos. Vocês são uns bichos feios que é o cão. E as gurias ficam se atirando para vocês. É. Vocês sabem O disso. problema é que mulher nunca relacionou sex appeal com beleza, né? Não, Ela qualquer tem- coisinha a gente já faz um... Não, mas eu até Eu gravei... acho que a mulher dá valor a outras coisas, né? eu acho, mas eu até gravei um vídeo esse final de semana falando exatamente sobre isso, que a gente tem que parar de dar vantagem para homem medíocre. Vamos melhorar essa Adorei. performance, sabe? Perfeito. Porque eu acho assim, ó, a gente tá preocupada. Você já viram um cara dizer assim, ai, eu tô barrigudo, acho que a minha mulher não vai me achar mais bonito? Eles não estão Oi? aí. Eu já tinha dizer assim, bah, não fiz minha unha, não me depilei. Ou tipo, não arrumei as malas pra viagem da família. Sim. Cara, não. Mas a gente fica louca, porque a gente tem que fazer a unha, a gente tem que depilar, a gente tem que estar Tu sem imagina barriga, a gente se tem a gente que bota ser uma numa boa planilha performance. tudo isso, o que a gente Nossa, poderia gente. estar produzindo Mas com é o a nossa carga e princípio com do toda a mito nossa... da beleza, né? Sim. Que ela diz assim, um mundo que prega tanto a magreza, não pega a magreza, prega A magreza feminina. a obediência. Sim. Exato. Entende? É isso que a gente E a vive. fragilidade feminina para conseguirem continuar. E essa questão da grana, o tanto que... Tem estudos que falam do tanto que a gente é pressionada a gastar com questões de estética que os meninos não, né? É. E quanto isso acaba saindo do nosso bolso e que a gente poderia fazer outras coisas.
como viajar, mas Quanto quem é tempo que a gente ganha? perde para emagrecer? Exatamente. Quanto Gente, dinheiro? Quanto dinheiro a quanta gente investe? energia, Quanta a nossa energia? saúde. O Brasil A é o gente perde segundo país saúde. em procedimentos Procedimentos estéticos, né? né? Enfim. A gente A arrisca pessoa não presta muito mais atenção na saúde. reunião porque está com fome. Exatamente. Sabe, tipo, umas Sim. coisas absurdas. Claro que nós estamos mudando isso. Claro. Acho que Exato. existe. Aos Mas é pouquinhos, a passos É. de tartaruga, nós estamos. Não, eu acho que assim, eu admiro assim vocês que são mães de menina, principalmente, porque, cara, é um trabalho, além de todo o trabalho de uma criação de um filho, né? Tu Plantar também semente. tá ali tentando fazer a coisa mudar para que também essas crianças não passem as coisas que a gente passou e ainda passa, né? Nossa, claro, Né? vai ser um furacão. Maravilhosa, Não, sabe? até porque elas estão com outro time. Ah, Sabe eu que a, chip, a enteada de uma amiga minha estava trabalhando num local e ela foi assediada no local. E aí, quando a minha amiga contou isso, eu pensei, meu Deus, e fui com todas as armas de Jorge. Não, Betina, calma. O cara assediou ela, ela foi lá e estava com álcool, higienizando alguma coisa, jogou álcool na cara do menino. Foi lá, denunciou, não sei o quê, ligou para a mãe dela. Quando a gente soube, ela já tinha feito toda... Claro, que violento que uma menina que tinha 16 anos tenha que fazer isso. É horrível. Achou horrível, assim. Mas ela teve uma... Mas ela teve uma se sentiu reação. segura para ter uma reação. Exatamente. E principalmente, aí, claro, né? Todas que ficamos sabendo, liguei, mandei mensagem, que maravilhosa, que tal. Mas assim, que horrível que a gente vive num mundo que elas ainda têm que fazer isso. Dói na gente de um jeito que é diferente, talvez, do que elas sintam. Mas elas já estão agindo de um jeito diferente do que eu conseguiria agir. Nossa, a gente ia chorar, entende? gente, sim, eu acho que a gente imagina. ficava... Ou não ia perceber. Até porque Não, isso quantas que a eu ia gente falar. já engoliu? Sabe que tem coisas, e eu tava lendo hoje sobre isso também. Não sei se vocês viram que essa semana saiu um episódio do podcast da Rádio Novelo. E é uma história de 14 anos, eu até me arrepiei. De 14 anos, né? De quando ela saiu de um relacionamento mega abusivo, descobriu traições e tudo mais. E, cara, é isso, sabe? Ah, mas por que agora? O tempo que tu leva pra entender... Sim. Isso não é uma memória, isso é uma cicatriz. Isso é uma cicatriz. Exatamente. Olha, eu me arrepiei também, porque foi uma coisa impressionante isso. Acho que sabe, pega em todas as mulheres, e isso que a gente estava sabe? falando Sim. dos parceiros, né? Porque além dela ser abusada Isso pelo pegou parceiro, muito. existia um grupo de e-mails de pessoas propensamente inteligentes, né? Intelectuais, escritores, jornalistas, que tinham um grupo onde eles trocavam comentários misóginos sobre várias mulheres, Sobre as próprias ofertavam esposas, mulheres né? que tinham experimentado e falavam sobre suas parceiras, inclusive. E cada um dava sustentação para a traição do outro, se encobriam. E é algo tão estrutural que eles se encobrem. E isso é uma outra coisa que eu sinto muito, que a gente precisa pensar. Gente, algumas questões da nossa sociedade não é para te julgar pelo juízo de valor. É pensar o quão aquilo é estrutural e como aquilo te atravessa. Exato. Por que eu estou dizendo isso? Tu passar por uma situação, vou falar agora do aspecto do racismo, que são situações que eu passo, né? Tu passar por uma situação racista, alertar a pessoa e a pessoa falar de um jeito como se eu estivesse dizendo tu é um vilão, tu é uma pessoa ruim. não aguento. Gente, não é isso. É uma questão de, olha só, tu fez isso é racista. Tu quer consertar ou tu não quer consertar? Tu quer rever ou tu não quer rever? Só que as pessoas não querem rever. E a mesma coisa acontece com a misoginia. Não é uma coisa, além de tudo, duvida da tua dor? Exato. Mas eu não fui Porque, racista. Exatamente. E duvida da tua... Pior que duvidar da minha dor, pra mim, é duvidar da minha percepção. Exato. Porque, assim, são muitas Tentar. coisas cicatrizadas que eu tô há 20 anos na terapia fazendo. Trabalhando, porque pensava assim, bom, percebi que eu tenho isso aqui, me machuca e eu posso começar a machucar outras pessoas. Eu não quero ser essa pessoa. Vou para terapia. Aí tu fica 20 anos ali fazendo, tomando consciência das tuas dores para virar cicatriz. E aí a pessoa vai lá, patifa contigo. Ai, mas eu não sou assim, porque eu não sou uma pessoa ruim. Eu não estou dizendo que tu é uma pessoa ruim. Mas tu fez eu estou errado. dizendo que a gente vive numa sociedade problemática, que tem várias questões. Essas questões te atravessam de um lado e me atravessam no outro. Tu me machucou. Vamos resolver. Mas não duvide do teu encontro, não Exatamente. duvide da tua dor. Que é isso que eu acho que o masculino tende a fazer, exatamente como no racismo. Essa misoginia faz o seguinte, mas eu não quis dizer isso, mas eu não acredito que tu te incomodou com isso. Como que eu te magoei? Como agora ficaram falando, mas 14 anos. Se ela se sente com dor ainda,
É válido. É válido. E de novo, né, Paty, são exemplos que a gente precisa compartilhar. Porque eu acho que quando a gente compartilha, mas eu tenho certeza que mulheres que achavam que estavam vivendo uma vida normal, né, ouviram esse episódio e devem ter pensado, caramba. Gente, mas eu me lembrei de várias coisas que eu sofri em redação de jornal. Com aquelas brincadeiras que os guris... Que era normal, né? Que a gente aguentava, entendeu? E ainda tinha que dar risadinha. Exato. Não, porque senão então... tu era chata, tu não dava pra brincar, não sei o quê. Aquela situação que bate contigo. um incômodo e que tu não entende por quê. Eu acho que é por isso que a geração da Clara, essa geração vai vir diferente. Porque a gente já está falando sobre isso tudo e elas já estão sacando que aquilo existe. Se chega a acontecer algo parecido com elas, elas vão entender. A gente cresceu sem ter isso. Então, acontecia uma coisa violenta numa redação, por exemplo, no teu ambiente de trabalho, tu sentia a dor, mas tu não conseguia nem acolher aquela dor, porque, tipo, não, mas isso é normal. É por que normal, que tá me incomodando? porque a gente normaliza a dor. Quando A gente normaliza a violência. As mulheres, principalmente, Gente, tendem desculpa muito, só te né? interromper. A primeira vez que eu percebi que eu tinha sofrido abuso foi num grupo com outras mulheres, um círculo feminino na época, e foram as outras mulheres que me ajudaram a perceber, porque eu comecei a fazer o relato rindo. Como se... Exato, porque eu tenho essa coisa muito do humor, eu acho que para minha cabeça organizar, eu comecei, até que uma delas chegou e disse, tá, Betina, mas isso que tu passou era o quê? Quando eu olhei no olho de outras mulheres, e elas estavam emocionadas com uma dor que era minha, e que eu não tinha percebido, aí que eu me liguei. E eu dou graças a Deus por ter sido naquele ambiente em que elas me acolheram. Mas, assim, é muito importante a gente ter a nossa dor acolhida. É primordial. E até voltando a essa história da Rádio Novelo, também a gente volta com a questão da rivalidade feminina, porque ela fala, né, que ela alerta uma esposa de um outro cara que estava nesse grupo e tal, e que meio que ela nem responde e tal, e depois... Eles criam toda uma situação que é como se ela tivesse que pedir desculpa por ter se metido no casal. Só que é isso, sabe? Os parças, os amigos, eles estão ali se defendendo, passando pano. Agora, as mulheres, agora eu acho que hoje a gente consegue fazer isso melhor, mas quando tentava, e tentam, porque ainda não chegamos no mundo ideal, são colocadas como tu tá sendo enxerida, tu não tem que se meter aqui. Tu vai destruir a vida do cara. Tu cara. tá destruindo uma família. Isso eu odeio. Quem destruiu a vida dele foi ele. Exatamente. É que eles são eternos meninos, né? Exato, Então... eles eram os guris de 30 anos. Exatamente. Uma mulher de 30 anos ela balzaquiana, né? Exatamente. O homem é um guri. É um guri. Não, a mulher, exatamente o que tu falou, de 30 anos ela é balzaquiana. Se ela não tá casada, ela tá atrasada, já tinha que estar pensando em ter filho. Agora o homem não, né? Pô, ele coitado. Pode viver Mas é bom que quinta a gente se dê consciência disso. É bom que a gente saiba que a gente tem que falar a nossa dor. É bom que a gente, quando fala dor, a gente não está... isso não tem a ver com o outro. Tem a ver com a gente. E a gente não está culpabilizando ninguém imediatamente. A gente está mostrando o que a gente gostaria, como que as pessoas devem agir. Né? Olha, não faz isso com outras pessoas, isso é ruim. Exato. E contando histórias, como tu contou para as tuas amigas, como a Rádio Novelo vem, outras pessoas se identificam com essas histórias e percebem que estão passando pelo mesmo. E eu acho que, por isso, assim, juntar mulheres para conversar, ter grupos de mulheres com vivências diferentes, sabe? Sim. Eu acho que isso é muito importante, porque, querendo ou não, quando a gente, por mais que a gente troque ideias, quando a gente está só no nosso mundo, às vezes a gente não consegue enxergar alguma outra camada que tá ali, né? Sim. Então, é importante. Como é bom a gente ver esse machismo estrutural nosso, porque, Total. né? Sim. Porque elas achando que é normal, muitas vezes faz parte de um machismo, A né? esposa do tal do cara fez um texto que foi uma das coisas mais grotescas que eu li nos últimos tempos. Ela é uma baita escritora. E eu fiquei pensando... É tão triste ler aquilo. É de uma agressão. Eu me senti triste. Triste, eu fiquei triste, eu não sabia o que dizer. Eu disse, por que ela fez isso? Porque, assim, eu acho que as histórias nunca são... As histórias sempre têm vários lados. Claro. Ok, tá? Sim. E acho que ela tem o lado dela como esposa do cara que traiu na época. E tudo bem. Só que a maneira como ela se colocou como uma rival, falando de coisas... de um elitismo, de uma violência, eu fico pensando, pra quê? Porque a gente aprendeu que a gente é rival. Que Exato. coisa, Entende? né? Que a gente tem que falar mal da mulher.
sabe? A gente Quantas vezes a aprendeu- gente entra num relacionamento e o cara diz, minha ex ex é é louca. Aham. Não, Se agora o assim, homem ó, me fala gente, isso, mas eu eu- desligo o eu- telefone dela. Não, e outra, é Vou fugir virar na hora, amiga. porque é bem isso. Eles é são red os flag, coitados. né? É, total. A primeira. Começa Não, vamos fazer eles são que os nem- coitados. Vamos fazer que nem ele, a frase que eles adoram, perdeu pontos comigo. Sim. Falou que a ex é louca, perdeu pontos Perdeu, comigo. Perdeu, porque começou a perder. E eu acho que tem essa coisa também que a gente fala, né? Porque, que nem tu falou, que às vezes tu fala, tu tá sendo racista nessa tua colocação e tal. E as pessoas ficam bravas. E, nossa, como eu vejo isso, com o machismo acontece muito também, com a Sim. homofobia acontece muito também. Com a gordofobia. Também. Esses dias eu fiz um post, gurias, Eu já de uma tive falas brincadeira. muito, sabe, na E minha E vida. uma pessoa me mandou uma mensagem, disse, nossa, Paty, eu jamais imaginei que tu fosse gordofóbica. Aham. Eu fiquei louca, eu disse, meu Deus, o que que eu fiz? Daí eu apaguei o post na hora e mandei uma DM pra ela. Eu disse assim, vamos conversar. Porque eu não tinha percebido, entende? Sim. Que Não, era uma e tá era tudo uma certo, né? A brincadeira. gente poder Mas se... mas- eu e postei ela um disse, negócio, que bom assim, que ó, fez com a isso. minha ignorância, fui postar falando de Exu, né? Falei, esses Exu, falei alguma coisa assim. E alguém veio, olha, só pra te explicar que, né, na Umbanda isso não é algo ruim, como tu tava falando. E eu, nossa, também apaguei na mesma hora. E que bom que tu me alertou pra eu aprender. Claro, E aí claro. fui lá, fui ler sobre isso. Isso, então, assim, exatamente. pronto. Mas acabou. também tá tem uma coisa querendo. assim, Gente, a gurias. humildade de Tem a que gente pensar entender também que uma não sabe coisa assim, tudo. às vezes, e aí eu sou muito vista e chamada para questões que a gente chama, o pessoal do movimento negro fala muito do wiki preta. Às vezes, a pessoa que sofreu violência, e principalmente se é uma coisa mais direta, a pessoa não está com energia naquele dia para te explicar. Também tem isso, Ah, né? sim. Eu entendo. Então, né? Claro. Então, quando Tu não tem acontece que isso tá comigo, explicando as coisas pra todo mundo. quando acontece alguma coisa assim comigo, seja por misoginia, por racismo, eu sempre digo, gente, se é um dia que eu não estou em condições, eu digo, olha só, hoje é um dia que eu não vou ter condições de explicar isso. Mas tem tal coisa, às vezes eu cito um livro, eu ver alguma coisa, e tudo bem também, tá, gente? O que é importante também dizer que não é quem sofre a violência que tem que te explicar por que que tu foi violento com ele. Claro. Não, exatamente. até porque assim, ó, em 2025, tu só, a não ser que tu seja uma pessoa com uma condição específica, que tu não tenha acesso à internet, enfim, né, à informação, certas coisas não são mais toleráveis, na minha opinião, né? Exatamente. Tipo Com assim. certeza. Agora, mas ao mesmo tempo, é isso, a gente foi criado em situações diferentes, então assim, às vezes eventualmente a gente vai falar alguma coisa errada, que nem tu disse. Exato. Eu fico pensando coisas que eu falava, escrevia há 10 anos, 15 anos, eu era Nossa! horrível, Nossa. credo. Mas assim, pronto, me falaram, eu fui atrás, eu Não, evolu... a gente tá A gente está evoluindo. evoluindo, Ninguém- em movimento de crescer, de Exato, Por aprender. isso a gente não que eu não nasce gosto. desconstruidão, Exato. sabe? E eu acho que é importante a gente ter a ideia de que essas questões, a gordofobia, o machismo, são estruturais. Total. Então, eu gosto muito de tentar não avaliar por juízo de caráter, Eu sabe? acho. Mas vendo como algo estrutural, Sim. até para mim ter esse distanciamento, essa frieza, Às vezes eu para vejo lidar como com os ju- gatilhos. dependendo isso que eu como falo, faz, depende da juízo de informação, caráter. Com maldade mesmo. E né? depende É. da informação que a pessoa tem acesso, Exato. sabe? Pra mim, isso é o Não, divisor se de tu águas. cria um grupo para ser misógino, aí é juízo aí de caráter. sim, né? Uma sim. pessoa Agora, eu, esclarecida. às vezes, fazer uma piada com uma mulher que, desculpa, ali, naquela hora, naquele momento. Agora, no momento que tu faz um grupo, tu reúne Aham. pessoas, Não tem, tu né? junta material. Exatamente. Tu repercute, Aí é uma coisa que é maldade mesmo, né? Completo. Mas, gente, assim, ó, tinha muita coisa pra abordar. Gente, a gente não podia falou, ficar... gente. Não, a Aham. gente... Tu entende como esse programa é dinâmico? A gente começa a falar, puxa um assunto que abre tantos assuntos. Eu acho que a nossa vida como mulher e todas as lutas diárias, assim, enfim, que a gente enfrenta e que a gente tá tentando fazer. Eu acredito que nós todas aqui e quem nos assiste também, tentando deixar um mundo melhor pra Clara, pra Tetê, pra Joana, enfim. Faz parte, a gente tem muita coisa pra discutir, né? Sim. Então, esse foi só um pedacinho, eu acho, do que a gente tem pra falar sobre o tema. Eventualmente, a gente vai voltar a abordar o assunto.
Paty, seja sempre muito bem-vinda. Eu espero que tu volte. Por mim, tu nem saía. Gabi também. Vocês já podem ficar por aqui. A gente já grava uns 3 na sequência. Sim. Mas eu só quero deixar um recado assim, Por mulheres, favor. por favor, se preocupem em ser autônomas financeiramente. É sim. isso. Sabe? É isso. Que vocês possam Um dia abrir a pode- porta da casa e ir embora quando vocês Quando vocês quiserem. quiserem. Perfeito, perfeito. Independência Porque daí depois emocional porque e daí o financeira. tá junto é só amor daí mesmo. Exato. Exatamente. Exato. Senão, ó. Independência emocional e financeira é o que eu desejo pra vocês. Com esse desejo, né, de todas nós, o programa vai ficando por aqui, mas domingo que vem, a partir das 8, a gente tá de volta. Um beijão, excelente final de domingo e até mais. Tchau.